Então, como eu falei com vocês, começamos a gravação. A gravação começa daqui em diante, tá bom? Só avisando que essa gravação ela fica pública no nosso canal no YouTube, né? Então qualquer pessoa pode ver, tá bom? É, Deixa eu abrir aqui uma planilha do curso, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, imagino que todo mundo esteja vendo a minha tela. Eu vou começar por aquele assunto onde a gente parou na aula passada, tá bom? Vou começar pelo PROC-V. Um instantinho, deixa eu autorizar um colega de vocês. Pronto. Eu vou começar por aquele assunto da aula passada chamado PROC-V, tá bom? A gente parou neste arquivo aqui, ó, PROC-V, PROC-V, e vamos começar nele, tá bom? Abram, por favor, esse arquivo. Abram aí o arquivinho PROC-V. Bom, eu aumentei um pouquinho para ficar mais fácil todo mundo ver, né? Na aula passada, eu terminei passando 2 exercícios para vocês. Eu estou no arquivo PROC-V. Nessa guia aqui, ó, é X densidade. Exercícios, né, densidade. Procura aí para vocês. Bom, então vamos responder a primeira pergunta. Qual a densidade do etanol? Ou seja, eu preciso de uma fórmula que entre nessa tabela aqui, procure o etanol, achou o etanol? Vem na mesma linha e pega a densidade. Claro que assim, o etanol está bem aqui na minha frente, né? Mas vamos supor que seja uma lista enorme de materiais, uma lista enorme de materiais, e eu quero saber a densidade. Eu quero que ele procure o etanol, eu não quero procurar, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual a densidade do etanol? A gente vai fazer aqui um PROC-V. Aí na aula passada eu conversei com vocês sobre a pegadinha desse valor procurado, né? Muita gente pensa que o valor procurado é a densidade porque eu quero a densidade de etanol. Mas para eu saber a densidade de etanol, primeiro eu tenho que achar o etanol na tabela. Então o valor procurado é o etanol. Então eu vou colocar aqui etanol. Deixa eu autorizar aqui um colega de vocês que pediu para entrar na live. Só um instantinho. Bom, então vamos procurar o etanol, ponto e vírgula. Deixa eu dar um tempinho para vocês copiarem, né? E agora a gente vai dizer onde vai procurar esse etanol, né? A gente vai procurar etanol na primeira na coluna do nome, né? Coluna do nome, e tem que selecionar a densidade também, porque é ela que você quer no final das contas, né? Então vou selecionar essas duas colunas, nome e densidade. Eu selecionei aqui a primeira linha de cada coluna, né? E vou usar aquele atalhozinho de teclado
o Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo. Ok? Ponto e vírgula. Bom, e no número índice coluna eu vou dizer que informação realmente me interessa, né? Que é a densidade. A densidade, ela está na segunda coluna, considerando as colunas que eu selecionei. Eu selecionei nome e densidade. Dessas duas colunas, a que me interessa é a segunda, né? Então, número 2. Ponto e vírgula. Eu vou usar o falso porque eu quero que ele ache exatamente etanol. Não serve algo próximo, tá bom? Então, falso. Fechou o parêntese e deu enter. Aí tá lá, 0,789. É exatamente aqui, né? Ele procurou o etanol, aí veio na mesma linha e pegou a densidade. Deixa eu mostrar a fórmula para vocês fazerem também. Bom, vou dar enter. Tá aí o valorzinho. Vamos então. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu chegar nesse valor? Igor, essa diferença do verdadeiro, o que, que seria o verdadeiro e o falso? É o seguinte, quando você chega nesse verdadeiro ou falso, deixa eu apagar aqui para te mostrar. Ele pergunta, ele pergunta se você está querendo aproximação. Por exemplo, vamos supor que ele não achou etanol, beleza? Ele não achou etanol, mas talvez tenha algo próximo. Etano, por exemplo, entende? Você está dizendo se aceita ou não algo próximo. Por exemplo, eu quero o telefone do Igor. Aí ele não achou o telefone do Igor. Serve o do Hugo? Entende? Você basicamente está Ah, dizendo entendi. verdadeiro, eu aceito, aproximado, e falso. Não, tem que ser exatamente o que eu estou procurando. Ah, tá. Aí, quando você coloca falso, se ele não achar o que você está procurando, ele retorna um erro. Eu prefiro que retorne um erro. Até comentei isso na aula passada que eu prefiro que ele retorne um erro. Eu não gosto da aproximação do Excel, do PROC-V. Ah, tá. Beleza, entendi. Obrigada. Eu só prefiro que ele retorne um erro porque aí eu sei que o valor não está cadastrado, entendeu? E uma outra coisa importante é que você só pode usar o verdadeiro, ele fala aqui, ó, se a primeira coluna estiver em ordem. Aqui no caso até tá, até poderia usar o verdadeiro. Mas normalmente a tabela não está em ordem, não. Bom, vamos à segunda pergunta então. O material 10 possui qual densidade? Né? O material 10, então vamos lá. PROC-V.
Aí no valor procurado, você também não vai botar a densidade, né, porque você não sabe, a densidade é justamente o que você quer. Você vai botar o ID, tá bom? Ele vai procurar esse número 10 aqui, o ID 10, e vai te retornar a densidade. Aí, quando você for colocar o 10, tem que tomar cuidado, porque esse 10 não pode ter aspas, tá bom? Nesse valor procurado, tudo que eu vinha colocando aspas, né? Só que no 10 não pode ter, porque é número. É número, no PROC-V, não bota aspas. Ponto e vírgula. Dá um ponto e vírgula aqui. Bom, aí no matriz tabela a gente vai selecionar o ID, que é onde ele procura o 10, até a densidade, que é o que a gente está querendo no final das contas, né? A gente quer a densidade do material 10. Aí dá o Ctrl Shift para baixo, para a gente selecionar a tabela inteira, né? Todas as linhas. Ponto e vírgula. Aí eu selecionei 3 colunas, o ID, o nome e a densidade. A informação que me interessa é a terceira. Entre as que eu selecionei, né? Selecionei 3, a informação que me interessa é a terceira delas. Então, vou botar o número 3 na fórmula, tá? Número índice coluna, eu falei na aula passada que é sempre o número inteiro, normalmente de 2 para cima, tá bom? Vou botar ali o número 3, porque a informação que eu quero está na terceira coluna. Ponto e vírgula, e falso, novamente falso, né? Eu quero que ele encontre exatamente 10. Não serve 10,5, 9, tem que ser exatamente 10. E fecha o parêntese do Enter, tá? Deu 0,5, né? De fato, se você for olhar aqui, o material 10 tem 0,5 de densidade, tá bom? Eu vou deixar a fórmula aqui para vocês darem uma olhada. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu?
Bom, então vou dar Enter e vamos para o próximo exercício. Entra nessa guia aqui, ó, Imposto de Renda. Deixa eu aumentar aqui, né, porque está pequenininho. Bom, antes da gente fazer esse exercício, eu queria dar um aviso importante a vocês. Eu não sou contador, né? Eu não sei se esses valores aqui estão corretos, tá? Então, se vocês forem fazer aí o imposto de renda de vocês, não seguir, pelo amor de Deus, por essa tabela aqui, tá? Essa tabela eu botei uns valores aqui só para título de exercício mesmo. Eu quero saber qual vai ser a alíquota, segundo essa tabela aqui fictícia, para quem recebe R$ 3.000. Quando eu falo alíquota, é o percentual, tá? Aqui, ó. Percentual. Tá bom? Então, a gente teria que descer nessa tabelinha aqui procurando 3.000. Só que essa tabela, ela não tem o valor de 3.000. Ok? Então, eu vou colocar aqui igual. Proc V. Uma coisa interessante, novamente, lembrando aqui para vocês, né? Eu sei que essa tabela é pequenininha e eu poderia achar a alíquota no olhômetro, né? Só de olhar aqui, pô, eu sei que essa pessoa vai pagar 15%, né? Porque o salário dela está acima de 2.800. Então, 15%. Só de olhar, sem PROC ver, tá? Mas eu sempre faço esses exercícios tendo em mente o caso da tabela ser enorme. Se a tabela fosse enorme, você teria mais dificuldade, não poderia achar procurando no olho, né? Então, se bater aquele sentimento de que, poxa, eu poderia fazer isso olhando ali, ó, tá o valor ali na minha frente. Eu sei, só pensa que se você pegar a tabela maior é interessante saber fazer o que eu vou mostrar agora, tá bom? PROC V. Aí, teremos um caso interessante aqui. Este é um raro caso. Eu acabei de falar com a colega de vocês, né, que eu normalmente uso falso. Mas neste exercício, eu vou ter um raro caso em que eu vou usar o verdadeiro, tá? Por quê? Porque eu vou procurar 3.000, ponto e vírgula, nesta tabelinha aqui, retornando a segunda coisa, né, a alíquota, a segunda coluna, percentual que está na segunda coluna, e eu não tenho o valor de 3.000. Ele vai procurar e não vai achar, tá bom? Então a gente vai botar o verdadeiro. Ok, pessoal? Eu até tinha comentado com vocês que normalmente eu sei que vai dar erro caso não encontre o valor verdadeiro. E eu até prefiro que dê erro. Mas nesse caso aqui, eu não prefiro que dê erro, tá bom? Neste caso aqui, eu aceito a aproximação, porque no mundo real, se você ganha 3.000, no mundo real que eu digo assim, considerando essa tabela, tá? Não o mundo real, real, né? Considerando essa tabela aqui. Pelas regras dessa tabela, na verdade, né? Não no mundo real, mas pelas regras dessa tabela, você, se ganhar 3.000, você de fato vai pagar 15%. Tá bom? Então, segundo essa tabela, 15%, ah lá, ele achou 0,15. Certinho, tá bom? Porque essa é uma tabela que mostra as porcentagens não para o salário exato, ela mostra para uma faixa de salários, tá bom? Então, por isso que a aproximação é uma coisa aceitável neste caso, tá? Ela não te mostra a alíquota para exatamente estes salários, ela mostra acima destes salários.
tá bom? Então, a aproximação nesse caso é interessante. Aí esse 0,15 eu posso clicar nele e passar para porcentagem aqui, ó. Estilo porcentagem, ó. Aí fica mais bonitinho, tá bom? Eu vou mostrar a fórmula para vocês copiarem. Bom, então, este foi o resultado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Bom, queria fazer uma observação importante sobre essa questão da aproximação, tá? O Excel, o PROC-V, ele tem um critério de aproximação que tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Como assim? Eu procurei 3.000, né, o valorzinho de 3.000, está aqui na fórmula, 3.000, tá bom? Entre estes valores aqui, o mais próximo de 3.000 é este aqui, 2.800. Né? Então, é normal que ele tenha retornado 15%, tá bom? Só que, olha só uma coisa interessante. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, olha só. E se eu tivesse procurado, ao invés de 3.000, 3.700? Cara, pensa aqui comigo. 3.700 é mais próximo deste terceiro valor aqui, não é? Sendo assim, ele retorna 22,5. Será que ele vai retornar 22,5? Quando eu dou Enter, ele continua retornando 15. Pensa aqui comigo, se eu procurei um número que é mais próximo deste terceiro aqui, ó, 3.751, o mais intuitivo era ele retornar 22,5. Faz sentido? Só que ele acabou retornando 15% do mesmo jeito. Por quê? O Excel, ele vai pegar os mais próximos deste valor aqui, mas ele só considera os menores do que ele. Ele não considera quando o valor ultrapassa 3.700. É até por isso que no Excel, para você usar o verdadeiro, ele fala isso, né? Para você usar o verdadeiro, essa coluna tem que estar em ordem, ó. Eu tinha falado isso para vocês antes. Essa coluna tem que estar em ordem. Por quê? Porque ele vê, ó, 1.900, beleza, 2.800, beleza. 3.751, opa, passou do valor que eu queria. Passou, então não olha. Ele vai olhar só os dois primeiros. Beleza? Então guarda aí no coração de vocês. A aproximação do PROC-V só vai considerar
os valores menores do que aquele que você está procurando. Mesmo se eu colocasse aqui, cara, 3.751, ele ainda retornaria 15%. Por quê? Porque esse aqui é maior. Tá bom? A diferença ali de 5 centavos. E mesmo assim ele retorna este aqui, porque ele só considera o menor. Tá bom? Os menores. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Para esse exercício, isso é até bom, né? Essa questão de ele só considerar os menores é até boa essa questão. Porque, de fato, se você ganha 3.751 nessa tabela aqui, você ainda não passou do 3.751 e 5 centavos. Né? Nessa tabela nossa aqui, você ainda está na lista do 2.800. Mesmo ganhando quase a terceira faixa, você ainda está na segunda, né? Então foi algo que até ajudou a gente. Alguma dúvida, meus queridos? Bom, então vamos ao busca dupla. Entra nessa outra aba aqui, por favor. Busca dupla. Bom, nesta aba eu tenho este exercício aqui. Essa tabela ela mostra uma lista de advogados e esses advogados eles são responsáveis por verificar se os contratos estão ok, tá bom? Se tem algum problema nos contratos e tal. Então eles vão verificar esses contratos. E eu quero saber quantos contratos uma moça chamada Betina verificou na filial do Rio de Janeiro, tá bom? Então eu vou precisar de uma fórmula que procure Betina, mas não é qualquer Betina. Não serve a Betina de São Paulo, de Minas, porque eu tenho outros estados aqui também, né? São Paulo, não tem só Rio de Janeiro, não. Então eu preciso de uma fórmula que procure a Betina e na mesma linha tem Rio de Janeiro, e aí naquela linha vai pegar o número de contratos verificados e retornar para mim. Tá bom? Vai ser o PROC-V, ok? Só que dessa vez vai ser um PROC-V, mas antes eu vou precisar fazer um ajuste, tá bom? O PROC-V, ele só consegue procurar Rio de Janeiro ou Betina. Ele não consegue procurar as duas coisas. Ele não consegue encontrar uma linha que tenha Rio de Janeiro e Betina ao mesmo tempo. Tá bom? Então, eu vou ter que fazer um macete aqui, né? Eu vou ter que fazer um concatenado. Clica aqui na célula A6. E vamos fazer algo simples. Eu já tinha até mostrado isso aqui para vocês, que é o concatenar. Igual esta célula mais... Mas assim, a gente está somando textos a gente não soma com mais, tá? A gente soma com E. A gente, na verdade, não está somando textos, né? A gente está juntando textos. Então, eu vou pegar RJ e, né, mais Lorena numa célula só. Conta aí a fórmula, por favor. Vou dar um tempinho para vocês.
Bom, tá aqui a fórmula, né? Essa fórmula ela juntou os dois textos numa célula só. Aí eu vou pegar essa fórmula e vou copiar para as outras linhas, né? Eu vou pegar aqui, ó, no cantinho, no canto inferior direito, e duplo clique, né? Duplo clique. E a gente vai ter a mesma fórmula em todas as linhas dessa tabela. Bom, agora ficou bem mais fácil, né? Eu quero saber quantos contratos, né, o númerozinho, na mesma linha da Betina, Rio de Janeiro. Eu não preciso fazer um PROC-V que procure a Betina e o Rio de Janeiro. Eu posso fazer um PROC-V que procure os dois numa célula só, entende? Os dois nessa coluna A. Ok? Eu tinha comentado com vocês que o PROC-V ele não consegue achar RJ e Betina. Ou ele acha RJ ou ele acha Betina. Ele não consegue procurar em duas colunas. Ele não conseguiria procurar na coluna B e na coluna C, tá bom? Então, para isso, eu fiz esse macete aqui juntando todo o conteúdo na coluna A, porque ele busca só na coluna A. Ele procura RJ Betina numa coluna só. Isso ele consegue fazer, tá bom? Ele consegue fazer, só que eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse PROC-V, tá bom? Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem o PROC-V, resolvendo esse exercício aqui, ó. Quantos contratos a Betina verificou no Rio de Janeiro, tá bom? Então, vou dar 5 minutos aí para vocês, valendo. Para quem chegou agora, eu passei um exercício e o pessoal tem 5 minutos para fazer, tá bom? O exercício ele está no arquivo PROC-V e nesse arquivo PROC-V é responder esta pergunta aqui, ó. Quantos contratos a auxiliar Betina verificou no Rio de Janeiro? Para isso, eu fiz esta formulinha aqui, ó, para montar essa coluna aqui que vai ajudar a gente, tá bom? Então, o pessoal tem 5 minutos para fazer.
Vamos fazer o gabarito, né? Vamos lá fazer um gabaritinho. Proc V, né? Igual proc V. Abra, por favor, proc V. Para quem chegou agora, eu estou no arquivo procv, né, o nome do arquivo, procv, na aba busca dupla, tá? X busca dupla. Bom, aí o nosso procv ele tem que procurar RJ Betina. Bom, ele não consegue procurar RJ na coluna da filial e Betina na coluna auxiliar, porque ele só consegue fazer a busca numa coluna só. Mas eu posso juntar essas duas colunas e aí eu procuro nessa coluna onde está tudo junto. Mas aí eu tenho que procurar RJ Betina, né? Ponto e vírgula. E aí, na hora de selecionar, eu vou selecionar primeiro essa coluna que eu criei, onde ele vai procurar, né, RJ Betina, até a coluna de contratos, a quantidade, é o que eu quero, tá? E aí, eu vou fazer o Ctrl Shift para baixo, selecionando aí todas as colunas, né, todas as linhas. Tá bom? Não acabou, não. Deixa eu dar um tempinho para vocês copiar. Ponto e vírgula. E eu quero o que está na quarta coluna entre as que eu selecionei. Então, número 4. Deixa eu voltar aqui para cima para vocês verem a fórmula maior. Então, número 4. E, como eu normalmente faço, né? Eu só fiz diferente no exercício anterior, mas normalmente eu uso falso, né? Então, aqui eu também vou usar o falso. Deixa eu fechar o parêntese. E a Betina, no Rio de Janeiro, verificou 26 contratos, tá bom? Eu vou deixar a fórmula para vocês copiarem aqui. Bom, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Bom, então vou dar Enter. Salve esse arquivo. Salva ele aí, por favor. E fecha. Salve e fecha esse arquivo. Eu agora vou abrir o arquivo 7. Excel Inter 7. Abre esse arquivo, por favor. Excel Inter 7.
Vou dar um tempinho, porque eu acho que alguns de vocês vão ter que fazer download do arquivo. Só um instantinho que eu já retomo, tá? Este arquivo aqui, o Excel Interset. Para a gente fechar aí com chave de ouro a nossa última fórmula do curso. Bom, eu então vou fazer com vocês nosso exercíciozinho a fechar com chave de ouro, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui do lado e depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem algo parecido aqui, tá bom? Veja bem, imagina, cria para mim uma tabelinha, tá? Eu vou colocar a tabela para vocês, vocês copiam, tá bom? Imagina que eu tenho alguns alunos, né, numa escola. Então vou botar o nome deles aqui. Vou colocar só 6 pessoas. O nome não importa muito, tá? Vocês podem botar 6 nomes que vocês preferirem. Copia essa tabelinha, por favor. Bom, nessa situação, eu vou querer preencher com 2 palavras: aprovado ou reprovado, tá bom? Qual o critério? Quem fizer 7 pontos ou mais, está aprovado, tá bom? Abaixo de 7, está reprovado, tá bom? Eu posso, no Excel, fazer isso aqui, ó. Todo mundo já copiou a tabelinha? Alguém tem um tempo? Posso seguir? Bom, então, no Excel, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu boto o sinal de igual, e aí eu digo que este número
é maior ou igual a 7. Cara, eu sei que esse número aqui não é maior ou igual a 7, né, mas isso é um julgamento que eu quero que o Excel faça, não eu. O Excel vai olhar esse número e dizer para mim se ele é maior ou não, maior ou igual ou não do que o 7, tá bom? Eu falei para ele que é e ele vai me dizer falso, tá bom? Deixa eu dar um tempinho para vocês copiarem a fonte. Bom, e aí eu vou dar Enter e essa mesma fórmula eu vou copiar para as outras pessoas. Esse monte de jogo da velha aqui, esses hashtags aqui, são porque o conteúdo não cabe na célula, tá? Então você só precisa aumentar um pouco essa coluna, aí vai caber. Bom, então tá aqui a fórmula. Todo mundo conseguiu, deu certo para todo mundo. Reparem que quem fez 7 ou mais está aprovado e os outros reprovados, tá bom? Só que aqui está mostrando verdadeiro ou falso. E eu não queria verdadeiro ou falso, eu queria aprovado e reprovado, tá bom? Aprovado e reprovado, certo? Verdadeiro e falso é até aceitável, mas o ideal é aprovado e reprovado. Então, eu vou fazer uma modificação na primeira fórmula. Abre, por favor, essa primeira fórmula. Para abrir é só você clicar nela, duplo clique nela, né? Abre essa primeira fórmula para a gente modificar. O Excel é relaxante, né? Com os passarinhos cantando. Mas, bom, como eu falei com vocês, o meu objetivo é fazer com que não apareça verdadeiro ou falso, né? Eu queria aprovado e reprovado. Para isso, você vai precisar da fórmula C. Acrescenta aí, por favor, C. Bom, a fórmula C, ela começa pedindo a você o teste lógico, tá? Esse teste lógico é algo que possa ser verdadeiro ou falso, tá bom? É algo que possa ser verdadeiro ou falso. Isso aqui, O2, né? O2 é o 4, né? A célula O2 é o número 4. Você falou que é maior ou igual a 7. E aí o Excel julgou dizendo é verdadeiro, é falso, né? No caso ele falou que é falso, tá bom? Como eu falei, o teste lógico é algo que possa ser verdadeiro ou falso. E isto aqui vocês já viram que dá falso. Então,
isto aqui já pode ser meu teste lógico, entende? O teste lógico é algo que ele vai julgar se é verdadeiro ou falso, ponto e vírgula, e aí se for verdadeiro, você quer que apareça o quê? Aí você vai botar aqui no valor se verdadeiro, aprovado, entre aspas. Né? Se isso aqui, o 2, o número 4, for maior ou igual a 7, eu quero que apareça aprovado. Valor se verdadeiro, aprovado. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Bom, se for verdadeiro, se de fato passar de 7, né, for maior ou igual a 7, eu quero que apareça aprovado. Beleza. Ponto e vírgula. Agora, valor se falso, né? E se for falso, eu quero que apareça reprovado. Tá bom? Na fórmula C, você basicamente coloca o que você quer que apareça ao invés de verdadeiro, ao invés de falso. Tá? Então, fechei o parêntese, dou Enter. E vocês vão ver, eu vou dar o duplo clique aqui de novo, né? Quando a gente corrige a fórmula, a gente corrige na primeira e depois joga para baixo de novo, né? Copia para baixo de novo. Então, vou dar duplo clique aqui no cantinho. E aí vocês vão ver que onde estava verdadeiro, agora está aprovado. Onde estava falso, agora está reprovado. Tá bom? Vou deixar a fórmula aqui para vocês olharem, vocês copiarem. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? E agora vai ser um exercício para vocês fazerem, tá? Vou dar 5 minutinhos e tal, mas antes queria saber se vocês têm alguma dúvida.
Bom, então vamos ao exercício. O que que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês façam nesta célula L4 uma formulinha, tá bom? Essa fórmula vai resultar sim ou não. Sim, se a meta foi atingida, não, se a meta não foi atingida, tá bom? A fórmula tem que olhar se este número aqui, que é o resultado, é o faturamento real, ela tem que olhar se esse faturamento foi maior ou igual à meta que está logo embaixo, tá bom? Quando ele fala o faturamento deste ano, é deste ano de 2014, tá? Então, comparando o faturamento de 2014 com a meta também de 2014. E aí aqui embaixo eu quero saber se essa meta foi atingida sim ou não, tá bom? Eu sei que, pô, tá bem na cara aqui que não foi atingida, mas conforme a empresa for fazendo novas vendas, né? A empresa vai vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais, esse faturamento aqui ele vai aumentando, né? E a ideia é que quando eu finalmente bater a meta, automaticamente apareça um sim aqui, tá bom? Então, resumindo, né? Eu quero que apareça sim ou não. Sim, se este resultado aqui for maior ou igual à meta, tá bom? E não se ficar abaixo. Bom, então é para fazer a fórmula aqui, 5 minutinhos, valendo.
Vamos lá, pessoal, vamos fazer o gabarito? Igual se... Bom, então eu tenho que verificar se o resultado foi maior ou igual à meta. E aí, se meu resultado for maior ou igual à meta, eu quero que apareça a palavra sim. Né? Se for verdade, eu quero que apareça a palavra sim. Tá bom? E, em caso contrário, né, se isso aqui for falso, se meu resultado não foi maior nem foi igual à meta, eu quero que apareça no. Tá bom? Dá um tempinho aí para vocês copiarem a fórmula e já mostro o resultado. Bom, então o resultado foi no. Né? Agora, repare que se essa meta fosse um pouco menor, fosse, por exemplo, 10.000, pareceria sim, né? Porque aí nosso resultado teria superado os 10.000. Tá bom? Bom, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, eu queria fazer uma pequena evolução nessa fórmula. Eu vou fazer uma modificação aqui e depois eu vou pedir algo semelhante aqui do lado, tá bom? É o seguinte, na prática, né, no colégio, né, na faculdade que a gente fez, existe um meio termo entre o aprovado e o reprovado, né? Então, vou colocar aqui o seguinte, 4 ou mais vai fazer uma prova final, né, uma recuperação, digamos assim. Bom, então se a pessoa fez, deveria ser aqui, né? Então, se a pessoa fez 4 pontos ou mais, ela não vai reprovar direto, né? Ela vai ter direito a uma segunda chance, digamos assim, tá bom? Então, para refletir essa segunda regra, eu queria modificar a fórmula fazendo o seguinte: se fizer 7 ou mais, né? Se isso aqui for verdadeiro, não tem discussão, tá aprovado. Maravilha. Agora, se isso aqui, a questão de ter passado dos 7, for falso, eu não quero direto reprovar. Então, vou apagar esse trecho da fórmula. Eu vou fazer o seguinte: se não chegou a 7, eu vou fazer uma segunda avaliação, né? Um segundo caso aqui.
Eu vou abrir um segundo C. Uma segunda possibilidade. Eu já verifiquei esse 7. Bom, 7 eu já vi que não foi. Então, eu vou fazer uma segunda possibilidade aqui. Eu vou abrir um segundo C dentro do primeiro C. Eu não sei se isso é novidade para vocês, mas vocês podem combinar, né? Colocar uma fórmula dentro da outra. No caso aqui, eu estou colocando um C dentro de outro C. Tá? Quando eu faço uma fórmula dentro da outra, eu costumo já abrir e fechar o parêntese. Depois tem que fechar, né? Então, eu já fecho logo. É bom fechar logo, porque aí depois eu não me enrolo, eu não me confundo onde eu vou fechar o parêntese, tá? Então, já abri um C e já abri os parênteses dele. Só um instantinho. E já abri os parênteses dele. Abre, por favor. Troquei o reprovado pelo C e um par de parênteses. Bom, eu já verifiquei se a pessoa passou de 7. Tendo passado, aprovado. Não passado, vamos fazer a segunda análise para verificar se o resultado foi maior ou igual a 4. O resultado é o 2, né? Aquele númerozinho que está aqui, né? Se for maior ou igual a 4, verdadeiro, né? Eu quero que a pessoa vá para a prova final. Prova final. E se for falso, cara, se for falso, passar de 7 eu já vi que não passou, né? Porque não passou para 7, ele vem para o segundo C. Não passou de 7, ele vem para o segundo C. Então, de 7 eu sei que não passou. Não passou do 4 também. Então, não tem jeito. Está abaixo de 4, é reprovado. Bom, então a gente faz esse segundo C. No lugar do reprovado, eu vou fazer uma segunda análise, verificar se passou de 4. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Bom, pessoal, vocês conseguiram? Deu certo? Deixa eu dar o duplo clique aqui, ó. E aí, repara, esse José aqui, ele fez 4 pontos exatamente, então ele conseguiu a nota mínima para ir para a final, né? Ele está de prova final. O Pedro, ele fez exatamente 7, então ele tem a nota exata para passar direto. O João quase conseguiu passar direto, mas acabou caindo na prova final. Então tá tudo certinho, né? Só a Clara que acabou ficando abaixo dos 4 pontos e foi reprovada, tá? Todo mundo conseguiu chegar ao resultado? Não só conseguir, mas entendeu? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente pode até fazer um pequeno diagrama, né? Eu posso abrir aqui rapidinho o Paint, fazer com vocês um pequeno diagrama, né? A gente tinha, num primeiro momento, esta situação aqui, ó. 7 ou mais. A gente tinha isso, né? E aí tinha duas situações, aprovado e reprovado, né? Bom, tinha verdadeiro
e tinha o falso. Né? Então, se 7 ou mais verdadeiro, você realmente fez 7 ou mais verdadeiro, então aprovado. Falso, né? Não fez 7 nem menos mais do que 7, então está reprovado. Tá bom? Essa aqui era a situação que a gente tinha antes. Tá? Agora, eu fiz, né? Na verdade, eu já terminei. Eu fiz com vocês uma segunda possibilidade. 7 ou mais, né? Aí eu botei aqui, aprovado para verdadeiro. De fato, passou dos 7, né? Então, em caso disso aqui ser verdade, você fez 7 ou mais, está aprovado, tá bom? Agora, a grande alteração que eu quero fazer é a seguinte. Quando for falso, quando não conseguir fazer 7 ou mais, eu não quero vir direto aqui nesse reprovado, tá bom? O pulo do gato está aqui. Eu não quero esse reprovado direto, tá bom? Quando for falso, eu quero fazer uma segunda análise. Eu quero verificar se fez 4 ou mais, tá bom? E aí eu vou ter o caso verdadeiro, vai para a final, e vou ter o caso falso. Bom, se nem 4 a pessoa conseguiu fazer, então não tem jeito, né? Tá reprovado. Tá bom? Então deixa eu terminar aqui o diagraminha. A grande alteração que eu fiz aqui com vocês está aqui, ó. É nessa parte aqui. Beleza? Essa parte aqui que é a novidade, a evolução pra gente, né? Eu tirei o reprovado, né? Tirei esse reprovado aqui. Tirei o reprovado. No lugar dele eu coloquei essa segunda avaliação aqui. E é um segundo C. Tá bom? Então, por isso que eu acabei colocando um C dentro do outro. Porque reparem que isso aqui é semelhante, pelo menos em estrutura, né? Uma pergunta, o caso verdadeiro e o caso falso. Semelhante ao primeiro C. Então fica um C dentro do outro. Tá bom? Recomendo a vocês, quem estiver começando a usar o C, fazer um diagrama como esse, porque facilita você entender onde que vai encaixar o segundo C. Repara que o segundo C entrou exatamente no lugar do reprovado no diagrama, tá vendo? Todo esse questionamento aqui, a análise, o verdadeiro, o falso, tudo isso entrou no lugar do reprovado, onde estava o reprovado. Na fórmula foi a mesma coisa. Eu fiz o quê? Eu tirei um reprovado que estava aqui e no lugar dele abri todo esse C com prova final, reprovado, tá bom? Então o que eu fiz no diagrama acabou batendo com aquilo que eu fiz agora na fórmula, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu passar o último exercício para vocês? Bom, então qual o exercício que eu quero para vocês? Eu quero que vocês façam uma alteração na fórmula aqui da meta, tá bom? Um instantinho. Eu quero que vocês façam uma alteração nessa fórmula aqui da meta, que é a seguinte. Eu quero que, se conseguiu atingir pelo menos 80% da meta, 16 mil, tá? A meta de 20 mil, 80% é 16 mil. Se conseguiu fazer pelo menos 80% da meta, eu quero que apareça a palavra quase. Tá bom? Eu quero que apareça a palavra quase. Bateu a meta, aparece sim. Não bateu, mas chegou perto, quase. Agora, nem 80% conseguiu fazer, aí sim vai aparecer a palavra não. Tá bom? Então eu vou dar a vocês 5 minutos e depois eu venho com o gabarito. Todo mundo entendeu o exercício? Bom, então 5 minutos valendo.
Bom, pessoal, então vamos fazer o gabarito? Eu já me adiantei aqui, montei para vocês um diagrama, né, do que a gente vai fazer. Aí vamos lá, o que a gente tem hoje é bateu a meta, verdadeiro sim, falso não. Eu propus a vocês o seguinte, ao invés de ir direto no não, quando não bater a meta, a gente avaliar se bateu 80%, né, se chegou perto pelo menos. E aí eu cortei o não, aqui ó, cortei o não, no lugar botei a segunda pergunta e coloquei aqui também o quase e o não, né? Verdadeiro quase, falso não, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa que está aqui no diagrama, dentro da fórmula. Eu vou cortar o não e no lugar do não vou botar a pergunta e o caso verdadeiro e o caso falso, tá bom? Então eu vou colocar aqui, no lugar do não, assim como foi no diagrama, uma pergunta, né? Um segundo C. Lembrando que eu já costumo abrir e fechar o parêntese para depois eu não ter que não acabar me confundindo, né, sobre onde eu fecho o parêntese, tá? Então, eu já costumo abrir e fechar o parêntese. E aí, esse segundo C é para avaliar o quê? A ideia dele é avaliar se eu já bati 80% da meta, né? Eu não posso chegar aqui e escrever de qualquer forma. Eu não posso chegar aqui e colocar desse jeito, ó. Eu não posso chegar na fórmula C e escrever dessa forma aí, porque o Excel, eu até já cheguei a comentar isso com vocês, o Excel ele sabe o que, que são números, textos. Agora, meta, faturamento, bater uma meta, ele não sabe o que são essas coisas. A gente que dá o sentido para os números. Ok? Ele só enxerga o número, ele sabe que esse número aqui é maior do que esse número aqui. Agora, ele não sabe que um é o faturamento e o outro é a meta. A gente que dá sentido aos números. Tá? O Excel não é um programa de contabilidade, o Excel não é um programa de engenharia, o Excel não é um programa de administração, tá bom? A gente que dá sentido, a gente que transforma isso em engenharia, administração, contabilidade, tá bom? Então, eu preciso escrever, bater 80% da meta de um jeito que o Excel entenda. Como que ele entende? Eu falo que este resultado é maior ou igual a 80% vezes a meta. Ponto e vírgula. Isso é o resultado maior ou igual a 80% da meta. Bater 80% da meta. Tá bom? E aí, se isso for verdadeiro, eu coloco, como está lá no diagrama, quase, né? Como está aqui no diagrama. Ó, verdadeiro, quase. E o falso para o não, né? Então, vou botar aqui falso, né? O caso falso, valor se falso. Eu vou para o não. Bom, então essa é a formulinha, tá? Onde estava o não, aqui na primeira fórmula, eu coloquei todo esse C no lugar. Bom, pessoal, e esse é o gabarito. Vocês querem perguntar alguma coisa? Igor, eu não coloquei o 80% vezes a célula L3. Eu só coloquei 80%. E aí depois coloquei, né, ponto e vírgula quase, depois ponto e vírgula não. E ele trouxe para mim o quase. Não, mas é porque quando você coloca 80%, ele entende como 0,8. E de fato a gente conseguiu Ah, mais do que 0,8, entendeu? A gente conseguiu entendi. 17 mil e tanto. Ah, tá. Se o seu resultado tivesse sido 1, faturamento 1, mesmo assim apareceria quase com 0,8, entendeu? Entendi, entendi.
Bom, pessoal, então este foi o nosso último exercício e eu vou fazer com vocês então a nossa última chamada, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa antes disso? Bom, então não saiam daí, né? Vou fazer a chamada com vocês. Deixa eu fechar aqui, deixa eu interromper a apresentação. Deixa eu interromper a gravação da aula.